Ok. Nós estamos estudando a partir da estrutura. Estamos estudando a Bíblia a partir da estrutura que nos é oferecida pela Confissão de Fé de Westminster. Os irmãos sabem que o que a Confissão de Fé de Westminster faz é organizar o conteúdo bíblico de maneira tópica. Então, cada capítulo trata de um tópico da teologia, não é? E nós estamos, nesses dias, no 15º capítulo. Aliás, começamos na semana passada a estudar o capítulo 15. Agora eu quero ver, não está projetado aí? Me diga qual é o tópico do qual estamos tratando no capítulo 15. Hein? Como? Não é a fé. A fé já ficou para trás, hein? Ah, muito bem. Arrependimento para a vida. Fé salvadora foi o tópico anterior. Nós estamos tratando do arrependimento para a vida. Já vimos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Hoje vamos prosseguir olhando para o parágrafo 3º. Entretanto, antes de prosseguirmos, vamos fazer uma rápida recapitulação em 3 pontos. Primeiro ponto da recapitulação. Nós temos aprendido que o arrependimento a respeito do qual estamos estudando é o arrependimento para a vida. Nós aprendemos então que se existe arrependimento para a vida, isso significa que nem todo arrependimento é para a vida. Então nós estamos estudando sobre aquele arrependimento que conduz à vida. Mas pastor, nem todo arrependimento conduz à vida? Parece que não. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou que tem a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Então, 2 tipos de tristeza, não é? Uma que é segundo o mundo e uma que é segundo Deus. Então, os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé faz essa distinção. Nem todo arrependimento conduz à vida. E eu citei na semana passada um caso típico da Escritura, que é o caso de Judas Iscariotes. Judas reconheceu que havia pecado, não é? Ele disse: pequei traindo sangue inocente. Então, olha que o Judas reconheceu que havia pecado. Mas a gente conhece a história e a gente sabe que Judas, esse arrependimento de Judas não conduziu à vida. Ele acabou se suicidando. Alguns até acham que não deve chamar a experiência de Judas e outras semelhantes de arrependimento. Alguns acham, para fazer diferença, chamam de remorso. Então, arrependimento para a vida significa que nem todo arrependimento é para a vida. Vimos isso na semana passada. Outro ponto para recapitular. Nós aprendemos no 1º e 2º parágrafo que o arrependimento para a vida é uma graça. Isto é uma dádiva do Senhor Deus. Deus é quem nos concede arrependimento para a vida. Se você experimenta o arrependimento para a vida, você só experimenta porque Deus foi gracioso com você. Deus é que o levou
ao arrependimento para a vida. Então, esse é o segundo ponto a recapitular. Arrependimento para a vida é uma dádiva. É uma experiência nossa. Somos nós que nos arrependemos. Mas nós só nos arrependemos porque Deus nos concede esse tipo de arrependimento. Então, assim como a fé, que é também uma dádiva. Então, aprendemos isso na semana passada. Terceiro ponto para recapitular é que nós aprendemos na semana passada que a experiência do arrependimento para a vida é uma experiência humana integral. Isto é, nós vivemos essa experiência do arrependimento com todo o nosso ser. Nossa faculdade cognitiva, intelectiva está envolvida nessa experiência. Nossa faculdade afetiva, os nossos sentimentos estão envolvidos nessa experiência. E a nossa vontade, a nossa faculdade volitiva, isto é, a nossa vontade, também está envolvida neste. Muito obrigado, Arthur. Está envolvida também nessa experiência. Então a gente se arrepende com o intelecto, a gente se arrepende com as emoções e a gente se arrepende com a vontade. Nós vimos isso no Salmo 51. Não é? Davi reconheceu que estava em pecado contra Deus. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas nós vimos também que as emoções de Davi estavam envolvidas, não é? Ele estava abatido. No outro salmo ele diz que não conseguia dormir direito, não é? Seu vigor havia se tornado em sequidão de estio, e ele clama no Salmo 51 para que Deus lhe devolvesse a alegria da salvação. Então ele estava profundamente abatido, triste com o seu pecado. E Davi também arrependeu-se com a sua vontade, não é? Então ele tomou decisões movidos pelo arrependimento. Ok? Então, isso nós vimos na semana passada. Vamos prosseguir agora para o terceiro parágrafo, não é? O terceiro parágrafo do capítulo 15 está aí. Eu vou ler e você me acompanha aí com os olhos. Ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou, em qualquer sentido, a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Então vamos destrinchar isso aí. O que os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé estão afirmando para nós? Estão afirmando para nós que o arrependimento para a vida é necessário aos pecadores, porque sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Quem recebe perdão de Deus? Os verdadeiramente arrependidos, não é? Então, o arrependimento é uma condição para o recebimento do perdão dos nossos pecados. O Lucas leu conosco uma passagem bíblica ainda há pouco, que Jesus Cristo disse que os sãos não precisam de médicos. Quem são os sãos? Os não arrependidos, os que não admitem que são
atingidos pela doença mortal do pecado, não é? Então, Jesus falou isso, tem ironia nisso aí, né? Jesus falou isso com a liderança religiosa de Israel, que estava escandalizada porque Jesus tinha na sua companhia pecadores devassos, né? Gente considerada pecadores, gente moralmente degradada. E aí perguntaram por que é que Jesus anda com esse tipo de gente. Jesus diz, é porque eles são doentes e eles precisam de médico. Agora vocês, eu não ando com vocês porque vocês são bons demais. Ironia, não é? Todos precisam de Jesus, mas nem todos reconhecem isso. Então, é preciso arrependimento para receber perdão. O perdão é concedido àqueles que se arrependem, não é? Agora, prestem bem atenção. Opa, não está passando? Opa, agora deu. Vamos ver aí. Eu já citei a passagem que o Lucas leu conosco, não é? Mas outras duas passagens que confirmam que o perdão é concedido aos que se arrependem. Alguém leia para nós Lucas 13, de 3 a 5. E outra pessoa localiza Atos capítulo 17, versos 30 e 31. Alguém achou o texto de Lucas? Aí está bom, viu, Osório? O ponto do versículo anterior já nos ajuda aí. Porque Jesus diz com maneira muito clara, né? Se não vos arrependerdes, perecereis. Não é isso que está assim? Então está muito claro que sem arrependimento, morte, não é condenação. O arrependimento é uma condição para a concessão do perdão. Atos 17, 30 e 31. Quem são, segundo esta passagem, os chamados ao arrependimento? Quem são os que precisam arrepender-se? Todos em toda parte, não é? Então, todas as pessoas precisam arrependimento. Então, sumiu ali, mas aqui tem. Mas, então, veja bem, nós estamos vendo aí que o arrependimento é uma condição para que o perdão seja concedido, não é? Mas notem na primeira parte desse parágrafo, dizer, muito cuidado para não confundir as coisas, dizer que o arrependimento é uma condição para a concessão do perdão não deve ser entendido como se o seu arrependimento fosse satisfação pelo pecado ou a causa do perdão concedido. Muito pelo contrário, a Bíblia não diz que Deus perdoa você
por causa do seu arrependimento. Não é o seu arrependimento que conquista o perdão de Deus. Os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé reafirmam o que a Bíblia ensina. O perdão é resultado da livre graça de Deus em Cristo Jesus. Então você não é perdoado por causa do seu arrependimento. Você é perdoado com base no que Cristo fez por você. Entendeu? Isso é sutil, mas é muito importante. Porque se você é salvo por causa da sua fé, se você é salvo ou perdoado por causa do seu arrependimento, a sua salvação torna-se o quê? Uma conquista sua, não é? Isso é salvação por obras e não pela graça. Quando nós estudamos sobre a fé salvadora, nós vimos que ela é salvadora no sentido de ser o meio pelo qual você acessa a graça de Deus. O perdão em Cristo Jesus. Nós vimos que tecnicamente a gente pode fazer aquela distinção entre causa eficiente e causa instrumental. Então a fé é a causa instrumental e não a causa eficiente. A mesma coisa aqui. A causa eficiente do seu perdão é Jesus e a obra dele. É por causa de Jesus que você é perdoado. Agora, esse perdão é acessado quando você recebe de Deus o arrependimento para a vida. Está claro aí a confusão que nós estamos querendo evitar aqui, não é? Então veja bem, não devemos pensar no arrependimento como base do perdão que recebemos de Deus. O nosso arrependimento não compra o perdão de Deus. Entendeu? Não é o seu arrependimento que compra o perdão de Deus. O perdão de Deus é adquirido pelo seu representante, Jesus Cristo, não é? Que morreu no seu lugar. Opa, apagou aqui. Então, deixe-me olhar aqui as passagens bíblicas que estão ali. Opa, voltou lá. Não. Oséias 14, de 1 a 4. Alguém abra para nós. Oséias 14, de 1 a 4. Preste bem atenção, Osório, que o Senhor diz aí com todas as letras que ele, dele mesmo, de mim mesmo, não é? Ele haveria de socorrer o seu povo. Então, a causa do perdão está em Deus mesmo, não é? É a sua graça, com base naquilo que Cristo fez. E Efésios 1:7 também mostra esta verdade para nós. Alguém achou Efésios 1:7?
Olha só, Marilza, Paulo está dizendo que nós temos em Cristo o perdão, a redenção, a salvação, e isso não é segundo a natureza do nosso arrependimento. Não é segundo o meu arrependimento, mas é segundo a riqueza da sua graça. Então, a causa do perdão é a riqueza da graça de Deus. Embora o perdão seja concedido aos arrependidos. Então, parágrafo 3 é isso aí. O arrependimento para a vida é necessário para o perdão. Todavia, não é a causa do perdão. A causa do perdão é a graça de Deus e a obra de Jesus Cristo. Tá claro? Então vamos para frente. Parágrafo de número 4. Parágrafo 4. Deixa eu ler aqui, porque lá apagou. Parágrafo 4. Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre aqueles que se arrependem verdadeiramente. Então, preste bem atenção no que os nossos irmãos estão dizendo sobre o arrependimento para a vida, não é? Primeiro, não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Portanto, não há pecado tão pequeno que não exija arrependimento. Todo pecado, por menor que seja, merece condenação. Portanto, todo pecado, por menor que seja, requer arrependimento. Creio que essas duas passagens ensinam esta afirmação que a confissão de fé faz de maneira muito clara. Romanos 6, 23. O meu ponto, Osório, é a maneira genérica como Paulo diz. O salário do pecado é a morte. Todo e qualquer pecado, sendo contra o Deus Santo, requer morte, punição com pena capital. A alma que pecar, esta morrerá. Então, se todo pecado requer punição de morte, isso significa que, por menor que seja o pecado, ele também requer arrependimento. E Mateus 12, 36? Olha a gravidade, é claro, os nossos símbolos de fé, eles ensinam que há uma certa gradação de pecados. Existem pecados mais graves do que outros, em função de quem os comete, não é? A Bíblia diz que a quem é dado muito, muito é exigido. Então, por exemplo, o mesmo pecado cometido por um cristão neófito, recém-convertido,
e cometido por um cristão que já está há mais tempo na caminhada, ou um cristão. O mesmo pecado cometido por um cristão recém-convertido e pelo pastor, aquele pecado, em função de quem o cometeu, é mais grave naquele que maior privilégio teve. A quem é dado muito, muito é exigido. O mesmo pecado é considerado mais grave dependendo de contra quem ele é cometido. Os nossos símbolos de fé entendem assim. Você ofender qualquer ser humano é uma ofensa a Deus. Agora, se o ser humano ofendido é o seu, ou a sua genitora, a sua mãe, é mais grave, não é? Porque você é chamado pelo Senhor a honrar essas pessoas, não é? Então, existem pecados mais graves e menos graves. Mas o que a confissão de fé está dizendo aí é que todo pecado, por menor que seja, ele sendo contra o Deus Santo, ele precisa ser coberto pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus, e, portanto, requer arrependimento. O texto que a Marilza leu fala de palavras frívolas, não é? Palavra tola, mal colocada, mal dita, requer a condenação e, portanto, arrependimento. Muito bem, vamos prosseguir. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. E a segunda parte, né, a primeira parte do parágrafo 4 diz que não existe pecado tão pequeno que não mereça condenação, portanto, que não requeira arrependimento. Mas a segunda parte diz: assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, se por um lado o pecado menor requer arrependimento, por outro lado, não há pecado tão grande que deixe o arrependido fora do alcance da graça de Deus. Então, tendo o arrependimento, o arrependido pode contar com a graça de Deus, com a graça perdoadora, mesmo que seja um pecado considerado grave. A Bíblia ensina isto. 1 de João 1,7. Alguém leia para nós. 1 de João 1,7. Então, note que com base na obra salvadora de Jesus, não existe pecado que seja tão grave que nos deixe fora do alcance da graça de Deus em caso de arrependimento, não é? Se confessarmos os nossos pecados, diz o mesmo texto, no mesmo contexto, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, não é? Qualquer que seja ele. Romanos 8:1 ensina a mesma verdade, que a obra de Cristo é suficiente para
perdoar todo e qualquer pecado, por mais grave que seja. Romanos 8:1 diz o quê? Os que estão em Cristo Jesus são os arrependidos, não é? A esses que experimentaram o arrependimento para a vida, não há nenhuma condenação. Isaías 1:16 e 18, 16, 17 e 18, pode ler aí. Essa linguagem deixa claro que há perdão em Cristo Jesus para qualquer pecado grave, não é? Ainda que a ideia aí das cores, não é? Ainda que seja vermelho como o carmesim, ainda que seja um pecado grave, ele será perdoado com base na obra de Cristo Jesus. Então, este é o ensino, esta é a afirmação que este parágrafo 4º da Confissão de Fé, no capítulo 15, nos ensina. Primeiro, não existe pecado tão pequeno que não requeira arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de pecados considerados pequenos. Por outro lado, não há pecado tão grave que o arrependido não possa receber perdão da parte de Deus. Então, isso é uma boa notícia para nós, não é? Podemos prosseguir? Vamos lá? Parágrafo 5, ainda sobre arrependimento para a vida. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Né? Agora só ficou para mim ali, ó. Então, repetindo, os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente. Eu não sei de cor isso aí. Particularmente de cada um dos seus pecados. Então, o que esse parágrafo 5 está ensinando, irmãos? Está ensinando que o nosso arrependimento não deveria ser assim, de natureza genérica, sabe? Não deveria ser assim admissões genéricas de pecado. Mas o nosso arrependimento deve ter uma natureza particular de cada um dos nossos pecados. Às vezes a gente se arrepende de maneira muito genérica, né? Senhor, perdoa, porque nós pecamos por palavras, por ações, por omissão e tal. A gente fica assim bastante genérico nessa experiência de arrependimento. Por que o arrependimento nosso
não deve ser assim genérico. Preste bem atenção. A Escritura diz que nós precisamos nos arrepender com o nosso ser integral. O arrependimento para a vida, ele envolve o nosso intelecto. Então, há um reconhecimento de que eu pequei contra Deus. Os meus sentimentos são afetados, tocados, há uma tristeza, segundo Deus. Mas a minha vontade tem que ser envolvida nessa experiência. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se a minha vontade tem que estar envolvida, se tem que haver um deixar, um abandonar do pecado, se é uma coisa genérica, eu não sei nem o que eu preciso mudar, não é verdade? Então, se eu não tenho consciência exatamente do mal praticado, de maneira concreta, particular, como é que eu vou abandonar a prática pecaminosa se é simplesmente algo assim genérico e eu não sei nem dizer exatamente o que eu preciso deixar ou o que eu preciso acrescentar na minha vida cristã? Entenderam o argumento? Não é? Então, deixa eu tocar aqui que vai. Aí, ó. Então, o arrependimento genérico não nos diz que tipo de pecado precisa ser abandonado. Parágrafo 6. Tranquilo? Podemos tocar? Sobre confissão genérica e particular. O parágrafo 6 vai tratar de outro aspecto, não é? O parágrafo 6 vai tratar, se o parágrafo anterior tratou de arrependimento genérico, não é? E qual é o termo lá? E particular, aqui é outra coisa. Aqui é a confissão particular ou pública. Veja o que os nossos irmãos dizem aí. O arrependimento pode ser privado ou público. Obviamente não há necessidade de publicar os nossos pecados para que todos fiquem sabendo. Parece que a Bíblia tem uma certa preocupação com a reputação daqueles que caem, daqueles que pecam. Mateus 18,15 diz que quando o irmão pecar e você for corrigi-lo em amor, deve fazer isso entre você e ele só. Então, o que está subentendido aí? Está subentendido que Jesus Cristo está preocupado com a reputação daquele que caiu. Então, vai conversar com seu irmão entre ti e ele só. Se ele se arrependeu, não precisa publicar isso, não é? Ganhaste o teu irmão. Então, há base bíblica para dizer que nessa questão de arrependimento privado ou público, não há necessidade de publicar os nossos pecados. Mas os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé entendem aí, nesse parágrafo, que pode acontecer situações em que os nossos pecados precisam ser admitidos também diante daqueles aos quais nós ferimos com o nosso pecado. Tiago 5,16 diz
que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, se porventura ou desventura o meu pecado é também contra alguém, então o meu arrependimento, a minha confissão deve ser diante de Deus e também diante daquele contra quem eu pequei. Isso está aí claramente, não é? Deixe-me voltar aqui, ó. Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular das suas faltas, pedindo-lhe o perdão delas, fazendo o que achará misericórdia, se deixar os seus pecados, assim também aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto para uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Então, existem casos que a publicidade é necessária no sentido de apresentar ao ofendido o nosso arrependimento e o nosso pedido de perdão. Tá claro isso aí? Sem problema? Então, o que nós aprendemos até aqui nesses dois parágrafos, né? São duas coisas. Que o nosso arrependimento deve evitar ser assim genérico, né? Generalidades. Eu preciso admitir, de maneira, alguns falam, né? Dar nome aos bois, não é? Dar nome ao pecado, né? Senhor, eu faltei com a verdade. Eu menti. Eu trapaceei, não é? Eu enganei. Me perdoa. Eu sei pela Bíblia que o Senhor abomina o fraudulento. O Senhor é o Deus da verdade e não do engano. Eu sei pela Bíblia que Satanás é o pai da mentira. E com essa atitude minha, eu acabei servindo a Satanás e não ao Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu menti. Então, você deu o nome. E por que isso é importante? Você sabe do que você deve se desviar daqui para frente, não é? Falar sempre a verdade. Não é? Então, os nossos irmãos entendem, na confissão de fé, que generalidades não é bom na prática do arrependimento para a vida, não é? E nesse parágrafo, nós aprendemos que a Escritura preza pela reputação daqueles que pecam. Isso não significa que você deve tornar público, né, pecado seu para todo mundo. Pode acontecer em situações que você precisa arrepender-se também diante das pessoas, quando as pessoas são ofendidas pelo seu pecado. Tranquilo aí? Tá claro? Há um detalhe aqui neste parágrafo 6º, não é? Isto feito, isto é, o arrependido, reconhecendo diante de Deus e diante do ofendido o seu pecado, o ofendido está debaixo da obrigação de conceder o perdão e recebê-lo em amor. É isso que está dizendo. Ó. Isso feito, estes, isto é, os ofendidos e o ofensor, devem reconciliar-se, os ofendidos, os ofendidos devem reconciliar-se com ele, com o ofensor, e recebê-lo em amor. Então, aí é
Os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé se lembraram de colocar aí a obrigação daquele ofendido de conceder o perdão. A Bíblia ensina isso? Ou os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé inventaram isso? Irmãos, isso está claro nas Escrituras. Devemos estar prontos a perdoar aqueles que se arrependem de seus pecados contra nós e reafirmar o nosso amor por eles. Dê uma olhada em Lucas 17:4. Como a Bíblia ensina isso de maneira inequívoca, sem dúvida. Então, tá vendo, Osório, que não há nenhuma dúvida quanto à obrigação do ofendido conceder perdão ao arrependido, não é? Então, acho que isso é claro aí nessa passagem. Segundo aos Coríntios 2, 5 a 8. Segundo aos Coríntios 2, 5 a 8. Alguém leia para nós? Quando a gente lê essas cartas do Novo Testamento, eu já disse a vocês que é como a gente está ouvindo uma conversa ao telefone. Tem alguém no mesmo ambiente que você falando ao telefone. Você só está ouvindo um lado da conversa, né? E fica tentando adivinhar o que está sendo dito do outro lado, né? Então, essas cartas, os apóstolos estão resolvendo problemas da igreja, não é? E a gente fica tentando entender que problema que ele está tratando. Você tem a solução, você tem a resposta, você não tem o problema, não é? A gente fica tentando imaginar. Esse é um desses casos. Paulo está falando de alguém aí que pecou e que agora arrependido, e a igreja deve perdoar esse sujeito, essa pessoa, e confortá-lo, não é? Diz aí, deve perdoar e confortá-lo. Alguns estudiosos acham que Paulo está falando daquele incestuoso do capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios. Lembra que tinha um caso de incesto lá? Alguém que estava tendo um caso amoroso com a sua madrasta, mulher do pai, só pode ser madrasta, né? Não é possível que seja mãe, não é? Mas a mulher do pai. E Paulo manda disciplinar o sujeito, e Paulo diz que aquilo estava errado, que a igreja não podia ser indiferente, que o pecado tem um poder corruptor, é como o fermento que leveta toda a massa. Se aquilo não fosse tratado, ia proliferar o mal no seio da comunidade. Paulo diz lá que ele devia ser. Então, os estudiosos acham que agora, na segunda carta, o sujeito já tinha se arrependido. E Paulo agora está dizendo à igreja: receba o sujeito, perdoa e console o coração dele. Então, os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé estão em harmonia com a Escritura, né? Mesmo que seja um pecado grave. Se ele se arrependeu, concede perdão a ele, não é? E receba-o em amor. É isso que os nossos irmãos entenderam
E o que eu estou mostrando a vocês é que eles têm um entendimento bíblico desse assunto. Eles tiraram essas coisas das páginas da Escritura. Então, do arrependimento para a vida, chegamos aqui ao 6º capítulo e foi desta maneira, 6º capítulo não, 6º parágrafo do 15º capítulo. Dessa maneira que os nossos irmãos articularam esse tópico do arrependimento para a vida. Capítulo 16, qual é o assunto? Boas obras. Então, esse é o assunto que eles vão tratar no capítulo 16. Sobre arrependimento para a vida. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma observação? Se não, prepare-se para estudar sobre das boas obras, não é? Nós sabemos que a nossa tradição crê na salvação pela graça e não pelas obras. Mas boas obras fazem parte da vida cristã? Claro que fazem. Qual é o lugar das boas obras na vida cristã? Aguarde e você vai aprender com a confissão de fé, não é? Qual é o lugar das boas obras na vida cristã?